E aí, pessoal, que bom estar com vocês aqui. Mais um sábado, mais uma semana desde o último programa. Certamente a gente já envelheceu desde lá, porque envelhecer é um processo contínuo. Todos os dias a gente envelhece e o papo de hoje é exatamente sobre o novo envelhecer. Os novos velhos, por assim dizer, que já nem dá mais para dizer que são velhos. E eu tô aqui com duas mulheres maravilhosas. Marilice Carrer, que é a coordenadora do coletivo Divas da Alegria, e a Silvana Goulart, que é especialista em gerontologia. Não preciso nem dizer que são duas representantes dessa fase madura e que estão bombando, maravilhosas, com muitos projetos, sobre os quais a gente vai falar um pouquinho aqui. E eu vou iniciar contigo, Silvana, porque a gente se conhece de outras oportunidades e é incrível ver como aos 60 anos recém-feitos eu acompanhei essa tua caminhada de desabrochar, né? E eu queria que tu contasse rapidamente como é que foi essa tua trajetória para a gente depois abordar toda essas novas possibilidades, esse despertar, né, Marilice? Isso pode mesmo. acontecer em qualquer fase da vida. Exatamente. Bem como tu disseste, a gente envelhece desde que nasce, né? Então, essa perspectiva de que o velho é o outro é uma perspectiva muito relativa, porque a gente sempre é velho para alguém. O teu filho, embora tu esteja uma mulher jovem, pro teu filho tu é velha. Ah, e é só mesmo? Né? E eu, em relação a ti, eu sou uma mulher velha. Então, a gente sempre é velho para alguém. E seria super interessante que a gente começasse a pensar mais sobre o envelhecimento, porque existem projeções estatísticas, o IBGE fala sobre isso, que em 2050 nós teríamos, os idosos serão maioria sobre os jovens. E uma maioria, não só numérica, mas com muito capital, né? Com poder aquisitivo para gastar. Então a gente já vê o comércio também, o marketing se voltando para isso. E com muita expectativa de vida. E com muito para fazer. Eu vou aproveitar esse gancho e mostrar aqui um pouquinho do Divas da Alegria, o calendário solidário, porque é sensacional. A gente vê mulheres que já são consideradas algumas como idosas, que eu acho tão engraçado, né? E não faz nenhum sentido. Olha aqui, ó. Todas elas praticando esportes, coisa que a gente só vincula também às jovens. Olha só. Uma mais linda que a outra, uma mais arrojada que a outra. E aí eu te pergunto, Marilice, de onde é que surgiu essa ideia, né? Tu que tá à frente desse movimento de reunir essa mulherada para mostrar a força e fazer a diferença. Ai, Ellen, bom estar aqui e falar desse tema, um tema assim que emociona sempre. Porque Divas da Alegria existe há 7 anos em Porto Alegre. E quando eu tive o prazer de criá-lo, ele está muito embasado em cima de uma experiência minha vivida. Que eu, aos 48 anos, 47 para 48, eu era uma grande executiva, eu perdi o emprego, né? Fiquei sem saber o que fazer. E em 1 ano e meio perdi o marido, um câncer fulminante. E o que veio? Depressão, a descoberta de uma doença crônica, que a gente sempre diz que a depressão é uma porta de entrada para alguma coisa que não é boa. Então, tipo assim, meu mundo caiu em 2 anos. Quando eu estava no topo e, de repente, eu, uma mulher com menos de 50 anos, sem ter o que fazer. Viúva, desempregada. Tal. E aí, cortar bem rápido, em função da minha doença lá crônica pulmonar, o meu médico falou assim, ou tu opera, tira 2 pedaços de pulmão aí, um em cada um, ou tu muda a tua qualidade de vida, muda a tua forma de viver. E, preferencialmente, tu sai do Rio Grande do Sul no inverno. Então, eu comecei a fazer isso. E fui para o Rio. No Rio, em 3 meses, eu já era vista como uma mulher linda, uma mulher diferente. Já estava trabalhando em agência de publicidade, estava fazendo figuração especial na Globo, participando de filmes. Gente, meu mundo mudou e, claro, que a minha autoestima também. Então, eu fiquei 4, 5 anos indo e vindo de Porto Alegre ao Rio, com muito trabalho no Rio.
E me tornei também a Miss Maturidade por conta que aí eu fiz curso de modelo, aí eu comecei a ser celebridade. E chegou num ponto que eu estava me sentindo tão bem e com a obrigação interna, assim, né? Dizer assim, eu preciso passar a minha experiência para outras mulheres. Foi quando veio, então, o Divas da Alegria, que eu comecei com uma oficina de autoestima, manequim modelo para maturidade, e faço isso até hoje, todos os anos. E com foco, então, na autoestima, o projeto ele tem 3 grandes pilares. A autoestima da mulher madura, atividades lúdicas e culturais e solidariedade. Que você vê isso tudo no calendário, né? Você vê mulheres empoderadas, você vê cultura, né? Atividades lúdicas e solidariedade, porque a venda dele é 100% para ações solidárias. Não, é uma ação muito legal e até tem essa questão de... Antigamente tinha os calendários só mulher jovem, né? Aquela coisa muito, muito focado, de fato, na juventude, até mesmo com uma conotação sexual em cima daquilo. E a gente aí passa por um calendário de mulheres também sexualmente muito atrativas e mais velhas. Então é um redescobrir da idade. E aí eu jogo para vocês, porque uma das palavras-chave, eu acho, para se trabalhar o envelhecer é a autoestima. A gente vive em um mundo que exalta a juventude em vários aspectos e a mulher é muito massacrada por envelhecer, né? Isso é tema constante. Como é que tu vê isso, Silvana? Assim, como é que tu trabalha a questão da autoestima e das pessoas no teu entorno, nos teus grupos também? Como é que tu percebe a necessidade de fortalecer a autoestima? Não, fundamental, né? Num país que cultua a juventude e a beleza, para o velho sobra só o que é inútil, improdutivo, feio, ultrapassado. Isso foi instituído culturalmente em função de um sistema capitalista, que não veio ao caso se é bom ou se é ruim, enfim, mas é fato, né? O que interessa é um corpo jovem e produtivo, para que o sistema, a engrenagem, se mova. Com isso, a velhice acabou tomando o rumo do pária, né? O velho é o pária, porque o velho não é mais produtivo. Então, a gente sabe que a aposentadoria é um marcador de velhice fortíssimo. E tu me pergunta sobre autoestima e eu te digo que, para mim, eu entendi que eu era velha quando eu me aposentei. Porque é incrível, a gente nós não somos educados para pensar o nosso envelhecimento e a nossa velhice. Quando chega a aposentadoria, tu perdeu um papel social, tu geralmente perdeu um pouco a tua identidade visual, porque o colágeno te abandonou. As pessoas também são muito caracterizadas pelo que elas fazem, né? Eu sou empresária, eu sou apresentadora, e ali tudo aí não é nada. Exatamente. Então, por isso que se diz que a aposentadoria é um marcador de velhice. Então, foi na aposentadoria que eu percebi, né, socialmente, que eu tinha envelhecido. E como a Marilice, enfrentei também um momento depressivo que eu entendi. Ou eu entendia essa fase, né, nova que estava vindo, ou eu ia sucumbir. Então, fui buscar o que eu acho assim, para ter autoestima na velhice. Em primeiro lugar, o autoconhecimento, né? Tu tem que trabalhar e buscar muito todas as formas que tiverem ao teu alcance de te autoconhecer. Ver aquilo que te fortalece, entender que tu trouxe uma bagagem, né? Junto contigo até aqui. Eu tenho 60 anos, eu tenho uma bagagem. Então é aquela hora que tu abre a bagagem para ver assim, bom, o que vai continuar comigo nessa mala? Abre a mala. O que vai continuar, o que eu vou descartar e o que eu quero acrescentar. Então, essa questão do autoconhecimento eu acho importantíssimo para o fortalecimento da autoestima. Entender quem a gente é, qual o nosso papel no mundo e que a produtividade dentro do mundo pode se manifestar por outras vias, que não a força de trabalho. E o que efetivamente também se quer, né? Porque o que a gente percebe muito das mulheres
é que as mulheres lutam muito para construir, para cumprir seu papel social. Então, casar, ter filhos, hoje em dia também ser bem-sucedida profissionalmente, fazer tudo ao mesmo tempo agora. E nem sempre isso é o que se quer de verdade, ou enfim, faz sentido. E tu teve daí a queda de muita coisa ao mesmo tempo, né, Marilice? Como é que tu vê essa ajuda das mulheres que vêm depois para ti e a força que tu deu para elas, como se reconstruir? Eu acho que assim, em cima do que a gente está falando, a coisa não acontece assim, eu vou dormir depressiva e acordo amanhã. E acordo Cinderela. Cinderela, né? Então acho que tem todo um processo. Mas o que eu percebo assim nesses 7 anos de trabalho com mulheres, primeiro, claro, alguém sempre tem que estender a mão, né? Alguém tem que jogar palavras que façam sentido para a vida dela. E ela descobre que, poxa, né? Assim como a Marilice, eu deveria fazer muito mais do que eu já fiz. Então eu acho assim, vem muito uma questão de se reinventar, porque eu tive que me reinventar, você se reinventou em cima de toda uma bagagem que a gente vem trazendo. E eu acho que essas mulheres, essas 50 mulheres ou mais que eu tenho no meu grupo, eu tenho certeza que elas são muito gratas, e eu também sou mais grata que ela, porque para elas me deixarem mais feliz ainda, mais realizada, elas se permitem se reinventar. Elas percebem que, poxa, eu nunca fiz nada para mim na minha vida. Eu criei os filhos, eu trabalhei, ajudei a minha filha a cuidar do neto, mas agora a vida é minha. Claro que elas ainda dão mão para a filha, para os filhos, para os netos, mas elas se priorizam. E eu acho isso importante, porque é da mulher, né? Cuidar da casa, cuidar do marido, cuidar da alimentação, cuidar dos filhos. E aí, tipo, poxa, né, a gente passou uma vida fazendo isso. Embora a gente se cuidasse, mas a gente ficava sempre... A prioridade seria outra. E vem cá, e não chamam, assim, algumas de vocês, agora ficou egoísta, agora, depois de mais velha, ficou egoísta, só quer saber das suas coisas. Não, você sabe que é uma coisa tão bonita, não sei como se constrói, porque as famílias veem o bem-estar da mãe, da mulher ou da avó, que eu recebo muito agradecimento da família. E tem vezes que eu dou tarefas, porque as minhas tarefas todas têm que ser de evolução, de pesquisa, de crescimento. Elas estão no calendário, mas elas tiveram que pesquisar o esporte, saber quais são as mulheres que se destacaram, né? Temos ali com moda anos 50, o maiô. Quem foi a mulher que usou o maiô dos anos 50, sabe? Então, elas têm que ter um crescimento, né? Então, às vezes, ela não sabe. Aí os filhos ligam assim, poxa, minha mãe tem que fazer isso, o que ela tem que fazer? Você entende? Então, você acaba envolvendo a família. E ela vendo que a mãe dela está crescendo, a mãe dela está se arrumando mais, a mãe dela aprendeu a se maquiar através dos cursos de maquiagem, né, que a gente faz nas oficinas. Então, gente, isso aí não tem dinheiro que pague um bem-estar de tantas mulheres e o meu, né? Até porque isso, no final das contas, a autoestima, o bem-estar, ele acaba também fazendo bem para a saúde. E o que se quer, né, cada vez mais, é viver bem e viver mais. Então, é necessário trabalhar com esse lado, com o seu eu, para estender o nosso caminho. Até porque a gente está falando, né, Silvana? Vai envelhecendo, vai chegando cada vez, mas já dobrou a curva da Boa Esperança lá, e já começa a ver que tem, de fato, menos tempo. Isso é da vida. Mas o que fazer com esse tempo, aí é que está o grande mistério, né? Tu trouxe uma questão muitíssimo importante, porque a gente sabe que nós, hoje, por conta da baixa taxa de fecundidade e da maior expectativa de vida, nós vamos viver muito. Já se fala que podemos chegar aos 100, a gente já vê centenários, na verdade, né? Então, a questão não é quantos anos de vida a gente vai ter, mas quanta vida a gente vai colocar nesses anos. Então, é uma questão muito importante, a gente estava falando de autoestima e autoconhecimento, isso tudo é um conceito de saúde, né? Então, a gente tem que cada vez mais pensar em saúde, como nós vamos chegar lá, né? De que forma? Você vai conseguir tomar o teu próprio banho aos 90 anos? Isso é uma coisa que todo mundo tem que se perguntar, né? Não é quantos anos vamos viver, mas como vamos chegar lá. E para isso precisa um despertar para um estilo de vida diferente.
Hoje a maior parte dos idosos tem doenças crônicas, porque são velhos? Não. A doença não é velhice. Aí é que tá. Esse ponto, ele é muito relevante e eu queria perguntar para vocês, inclusive, o que vocês fazem? Qual é a rotina de vocês? Porque eu não tô aqui para dizer, ai, como vocês são lindas, gurias, vocês são lindas. Mas isso é reflexo de um trabalho interno, de disciplina com atividade física, alimentação, enfim. Qual é o que vocês fazem para si, para terem essa energia, esse brilho no olhar, que eu acho que isso para mim é vida, né? É um brilho no olhar, é ter propósito, é ter projetos. Bom, eu posso dizer assim, o meu princípio básico é cuidar da alimentação, o dormir, e eu pratico pilates, e eu não gosto de academia, mas eu gosto muito de caminhar na praça, e eu me programo, digamos assim, eu tenho que ir em tal lugar. Aí eu boto meu tênis, marco no horário, não, eu vou levar 15 minutos, então, em vez de pegar Uber, pegar carro, eu faço isso caminhando. Então, meu dia a dia é esse, e agora de férias, mas quando não de férias, 2 vezes por semana, junto com o Grupo Divas, a gente faz aulas de dança, né? Então, Dançam muito, vou ter que me juntar a esse grupo aí, porque eu dançando sou um horror. E tu, Silvana, tem uma rotina específica? Sim, aos 60 anos, eu me tornei especialista em gerontologia, que é um orgulho para mim, né? E assim, é uma virada de 360 graus. Eu, como tu, vim do jurídico, da área jurídica, me aposentei na área jurídica. Mas hoje eu me considero 100% da área da saúde. Então, a saúde, para mim, é o principal foco, né? É saúde, assim, tudo que é como eu sempre digo, né? A gente não comanda o DNA. O que tu tiver que ter, sei lá, uma doença grave, enfim, tu não comanda o teu DNA. Mas eu quero ter a segurança e a tranquilidade de saber que o que estava ao meu alcance eu fiz. Nem tudo está no teu controle, não né? Não está no meu controle, mas o que está, eu tentei fazer. Então, como a Marilice, eu elegi para mim, e isso eu aprendi muito no meu curso, né? Que de todas as alterações fisiológicas que a velhice te traz, para todas elas, o remédio comum recomendado é o exercício físico. Então, se eu puder deixar alguma dica para alguém neste programa, que seja essa. Exercício físico, assim, eu coloquei na minha vida como escovar os dentes. Tem que fazer. Não tem nem que pensar se gosta ou se não gosta. Tu tens que fazer. Pra gente, como a gente falou de tomar banho sozinha aos 90 anos, como a minha mãe faz, e eu pretendo também fazer, a gente tem que ter músculo. Então, exercício físico eu faço hoje em dia com personal trainer. Faço online, inclusive, quer dizer, está ao alcance de todo mundo. É disciplina aí. Tem que buscar disciplina. É escovar os dentes, gente. Assim, levantou, vai fazer alguma coisa. Que seja uma volta na quadra. Exercício físico, eu procuro praticar todos os dias. Tenho um acompanhamento nutricional constante que me levou a aprender a cozinhar. Aos 60 anos eu não sabia cozinhar. Eu tive que aprender na pandemia, quando eu não tinha... uma vida inteira trabalhava sábado, domingo, às vezes feriado, com filho pequeno, enfim, tive empregada. Na pandemia, fiquei sem empregada, fui cozinhar. Aprendi com a minha nutricionista pratos funcionais, eu tenho muito interesse por nutrição e alimentação. Penso, inclusive, talvez... Aos 70 anos ela vai trocar de carreira. Penso, talvez, em fazer uma segunda faculdade. Quem sabe nutrição não está me chamando. E terceiro lugar, como a Marilice, dormir bem. Hoje... se sabe disso, né? O sono vamos dizer assim, ele é um limpador interno. Oxigenador, né? Ele te restaura músculo, cérebro, cognição, funcionalidade. Importantíssimo que as pessoas durmam pelo menos 7 horas por dia, né? Tento controlar o estresse. Tenho feito meditação, me arrisquei. Na pandemia, como eu digo, as pessoas dizem, ninguém melhorou com a pandemia. Não melhorou quem não quis. Sabe? Então fui buscar, tem muitos aplicativos de meditação gratuitos, todo mundo pode parar um pouquinho, pensar no seu dia e, é claro, bons relacionamentos saudáveis, beijar na boca, uma coisa pouco falada sobre um amor maduro. Os velhos todos consideram assexuados, não são, né, Maria? Olha aí, já me deixaram, inclusive, com mais uma pauta. Né? Já fica essa pauta empacotada, produção, anota aí, que certamente sexualidade temos da que falar maturidade. sobre isso.
Mas a gente vai ficando por aqui e, óbvio, até o próximo sábado, quando estaremos um pouquinho mais velhos, porém, me parece que estaremos, inclusive, melhores, né?